Então, pessoal, boa tarde. Para alguns, bom dia também. Eu vejo que tem pessoal aí da Costa Rica participando, assim como eu vejo também que tem o pessoal do Maranhão, que já se identificaram aqui no nosso chat aqui da webinar. Bem-vindos, né, ao evento A Importância do Ensino Experimental. Vou apresentar a mim aqui e aos demais palestrantes aqui desse momento formativo que nós teremos. Então, eu me chamo Daniel, eu sou o gerente comercial aqui da empresa SIDEP. Nós estamos no Brasil, na região sul do país, localizados na cidade de Canoas, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aqui ao meu lado eu tenho o professor Marcos. O professor Marcos, ele é físico, trabalha conosco aqui na empresa SIDEP, e além de ser físico também ele é pesquisador. Então ele também vai ter um momento no qual ele vai estar participando. E também apresento a vocês o professor Jackson Martins de Souza. Ele é professor de Física do Instituto Federal do Amazonas, e ele é criador de um canal bem relevante no Instagram, assim como também no YouTube, que se chama Humor Quântico. Então hoje no Instagram são quase 300 mil seguidores, e realmente ele tem um conhecimento vasto em física experimental. Inclusive ele é um praticante da física dessa maneira, fazendo diversos experimentos em seu canal, compartilhando shorts de atividades. Então, ele também é uma pessoa que tem bastante conhecimento nesse assunto. Bom, para dar início aqui ao nosso webinar, eu vou passar a palavra ao professor Jackson, para que ele dê seguimento à apresentação que ele montou sobre a importância do ensino experimental. Professor Jackson, por favor. Uma boa tarde a todos. O Daniel já me apresentou, né? Meu nome é Jackson. E eu vou falar um pouco sobre a importância da física, do ensino experimental de modo geral. Essa minha apresentação, eu decidi dividir ela em 3 momentos, tá? Em 4, na verdade. Uma breve explicação aí quem sou eu, minha trajetória. Eu iniciei minha carreira no mundo acadêmico de física em 2010, onde eu entrei no Instituto Federal do Rio de Janeiro para cursar licenciatura em física, e foi quando eu conheci o professor Vitor Luiz Bastos de Jesus. Já no primeiro semestre, eu tive o contato com ele, era professor de física experimental, na época era a disciplina Introdução à Física, e no segundo semestre eu virei monitor do laboratório, onde a minha relação com o Vitor ficou mais próxima, e eu devo muito ao professor Vitor, porque basicamente foi ele que me introduziu a esse mundo da física experimental, né? Foi acompanhando ele, as aulas dele, o trabalho que ele fazia dentro do laboratório, a questão de ele chegar um pouco antes, da gente discutir os experimentos e os equipamentos. Isso foi me guiando e me orientando no final, eu finalizei minha graduação e decidi seguir para a área de física mesmo. Normalmente as pessoas formadas em licenciatura seguem mais para o ensino de física, mas eu decidi seguir um pouco mais dentro da área de física. Em 2015, ingressei no mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, onde minha área de pesquisa passou a ser ótica não linear, certo? Em 2017, foi quando surgiu o canal. Primeiramente foi o canal do YouTube, depois eu, com os amigos conversando, eles falaram, faz o Instagram. Eu fiz o Instagram, que deu muito certo, em 2017, que foi também o ano que eu iniciei meu doutorado. Em 2019, foi um ano muito importante, foi quando eu decidi vir aqui ao Amazonas e fazer a prova para professor aqui do Instituto Federal do Amazonas. Nesse período de 2017 a 2019, eu também trabalhei como professor substituto na mesma universidade onde eu fazia doutorado, no caso, na Universidade Federal de Uberlândia. E ali eu ganhei muita experiência que eu acredito que me ajudou muito nessa prova, que foi importante para a minha vida. Em 2019, fiz a prova. Aí a gente sabe que de 2019, ali final de 2019 até 2022, foi a época da questão do coronavírus e tal, da pandemia, e isso impossibilitou que eu pudesse acessar o laboratório onde eu fazia minha pesquisa. Então, minha pesquisa ficou parada por 2 anos, né? Em 2022, quando eu estava reiniciando minha pesquisa, foi quando eu tinha a previsão de
estenderam o prazo, no caso do doutorado, eu poderia finalizar até 2024, mas em 2022 foi quando eu fui chamado para ser professor aqui do Instituto Federal do Amazonas, 3 anos depois de quando eu fiz a prova, né? Bem, isso aqui é um resumo um pouco minha trajetória, desde quando eu entrei no mundo da física até o dia de hoje. Hoje eu sou professor do IFAM, vai fazer 3 anos agora em junho, certo? E quando eu cheguei aqui, eu tive a felicidade, né, de encontrar um laboratório bem completo, com bastante recurso, bastante equipamento, e decidi fazer vídeos com esses equipamentos, os alunos me ajudando, eu mostrando para os alunos como funciona, certo? Agora vamos diretamente ao tema. A importância do ensino experimental. Eu vou dar 3 razões do porquê a gente deveria buscar, né? Nem sempre é possível, mas a gente deveria buscar estar realizando atividades experimentais com os nossos alunos, seja na graduação, seja no ensino médio. O primeiro motivo vai ser um motivo histórico. A gente vai entender um pouquinho eu vou explanar um pouquinho da história da ciência, tá? Vou trazer um motivo pedagógico com alguns dados de artigos, e depois, no finalzinho, minha experiência como professor que utiliza bastante o laboratório. Como motivo histórico, eu quero voltar lá na Idade Média, onde a gente tinha aquele controle maior da igreja, e a ciência era uma coisa um pouco difícil de se fazer, tendo em vista que não se tinha um método para se fazer ciência naquela época. Então, muito se prendia a ideologias, a crenças, a argumento de autoridade, né? Algumas pessoas tinham autoridade e definiam o que era verdade e o que não era, e isso atrasou muito o desenvolvimento da ciência, até que a gente encerra a Idade Média, começa ali a Idade Moderna, e temos aí o surgimento de Galileu. Galileu, ele tem uma importância significativa na ciência, porque é a ele que a gente remete como sendo o pai da ciência moderna. Agora, qual é um motivo que faz com que Galileu se torne o pai da ciência moderna? Na prática, foi um livro que ele escreveu, conhecido como Diálogo sobre os 2 principais sistemas de mundo, onde ele vai discutir a questão do geocentrismo ou heliocentrismo, a Terra como centro do universo, ou o Sol como centro do universo. Ele faz essa discussão, mas o livro que ele escreve vai para além da discussão. Por quê? A maneira como ele apresenta os argumentos dele se torna um padrão meio que incontestável de discordar do que Galileu estava defendendo, né? Defendendo entre aspas, que depois ele volta atrás e fala que era só um experimento matemático por questões ali de segurança. Mas o ponto-chave é que esse livro, ele muda a história da ciência. Ele vai trazer para a gente que a ciência já não é mais uma coisa de achismo. Para você fazer ciência, você tem que ter dados, você tem que fazer experiências, né? Então, Galileu, ele representa a ideia do experimental. Ele era um ótimo experimental, ele passou sua vida toda coletando dados e analisando dados, né? E chegou nesse resultado onde a gente tem aí um princípio, um pontapé inicial para sair do geocentrismo para o heliocentrismo, que também não está muito correto, não está nem um pouco correto, mas já era um avanço significativo na ciência. Galileu, ele representa para a gente a física experimental. E tem a sua outra parte, né, que seria Isaac Newton. Galileu morre em 1642, Isaac Newton nasce em 1643, tem um problema, uma confusãozinha aí de datas, de calendário, e algumas fontes dizem que Newton nasceu no mesmo ano que Galileu morreu. Mas, enfim, seriam datas próximas. Enquanto que Galileu passou a sua vida toda fazendo física experimental, coletando dados e analisando, Isaac Newton ele vai para um caminho um pouco diferente. Ele basicamente passa grande parte da sua vida estudando, mas dentro da parte da matemática, onde ele publica o livro lá, Principia, que no final não era um livro de ciência, sim filosofia natural da matemática, né? Ele usava a ideia de que você poderia descrever a natureza por meio da matemática. E juntando Galileu e Newton, a gente tem ali, basicamente, os alicerces que vão dar origem ao método científico, que vai sustentar toda a ciência. Como assim? Primeiro, você precisa de dados. E segundo, o cálculo é indispensável, porque esses dados, eles deveriam ser analisados do ponto de vista do rigor matemático, para que assim não tenha nenhuma subjetividade ou nenhuma tendência a dizer o que está certo e o que está errado. A gente vai ser um pouco mais objetivo na análise dos dados, onde essa análise dos dados tem que ser
uma análise matemática. Então, está aí lançado os 2 pilares que sustentam a ciência. É a experiência e o cálculo, certo? E é razoável a gente entender que, já que a experiência e o cálculo sustentam a ciência, é razoável a gente dizer que o entendimento da ciência também vai partir desses 2 princípios, desses 2 pilares. Não tem como eu explicar muitas e muitas coisas somente usando o cálculo, porque fica fica muito abstrato, né? E como é que eu vou provar que aquilo está certo? Eu tenho que ter uma experiência que comprove que aqueles cálculos estão corretos e tudo mais. Então, se você tira a experiência no momento que você está ensinando ciência, no momento que você está ensinando física, isso vai quebrar um pouco a sustentação de como a gente consegue entender a ciência, como que a gente faz ciência de verdade, e vai dificultar, vamos resumir de uma maneira assim, vai dificultar o ensino da ciência. Isso é um problema grave. Então, o que a gente espera, da mesma maneira que a ciência só pôde evoluir, ela só realmente começou a se desenvolver a partir do momento que Galileu Galilei, não diz diretamente, mas coloca no seu livro que ciência só pode ser feita através de experimentos, através da experimentação, depois Newton complementa essa ideia, é razoável entendermos também que o entendimento da ciência só pode ser, de fato, atingido também utilizando a experimentação junto ao cálculo. São 2 pilares que eles, quando você desconecta esses 2 pilares, você vai prejudicar muito o entendimento da ciência. A experiência sem uma análise matemática também pode levar a alguns erros. Da mesma maneira que uma análise matemática sem uma experiência pode levar a um devaneio, certo? Então, o entendimento da ciência vai partir disso. Precisamos de experimentos, precisamos de cálculo. E o cálculo é relativamente fácil a gente conseguir desenvolver eles numa turma de ensino médio, por exemplo, porque a gente não precisa mais do que um quadro e giz. Mas já as experiências, a gente precisa de uma preparação, precisa de uma ideia por trás, um modelo para a gente analisar, e depois vem a aquisição dos dados, análise dos dados, e aí a gente entra efetivamente nos cálculos. Toda essa preparação que antecede os cálculos, às vezes se torna uma barreira para muitos professores. Mas, mesmo sendo uma barreira, tem que se colocar a ideia de que é inquestionável de que sim, a física experimental, eu falo da física porque essa é a minha área de atuação, mas se estende, eu vou mostrar dados aqui que se estende a outras áreas, a ideia de utilizar uma metodologia ativa com experimentos onde os alunos vão participar, isso melhora significativamente o aprendizado do aluno, certo? Então, eu vou começar aqui abordando, já saindo da razão histórica, né? Entrando aqui nos motivos pedagógicos. Falo pedagógico porque eu estou falando de dados aí que já foram analisados e tudo mais, que vão apoiar a ideia de forma pedagógica. Eu tenho aqui um estudo, um caso, né, de um estudo que feito com 6.000 alunos, onde eles foram submetidos a fazer um teste após aulas. Os alunos foram divididos em 2 grupos, e um grupo teve um ensino tradicional, vulgo ali o quadro e giz, né, que hoje não fala mais giz, né, quadro e pincel, e o outro grupo teve um ensino ativo, uma metodologia ativa com a utilização de experimentos, dentro do conteúdo ali associado à termologia. O resultado se dava na pontuação de 0 a 60 questões, e o resultado médio foi o seguinte: para a turma, para o grupo, né, que só teve o ensino tradicional, tivemos aí uma média de 15,8 na pontuação desse grupo. Já para o grupo que teve um ensino, uma metodologia ativa, um ensino com experimentos, eles se saíram um pouco melhor. E isso aqui já é um indicativo, é um estudo ainda, por enquanto, pequeno, né? Mas já é um indicativo de que a física experimental, ela traz algum resultado, porque a diferença que nós temos aqui é de mais de 25% em cima do valor aqui, do maior valor. Então, assim, é um resultado significativo, é uma coisa interessante, é 1/3 maior praticamente. Então, ou 50% se você pensar em termos do ensino tradicional. Essa mudança, ela tem um motivo, né? Eu vou tentar trazer para vocês o porquê que, de fato, a experiência ajuda no aprendizado dos alunos. Mas uma coisa interessante ainda foi feita nesse estudo, que foi pegar aquele primeiro grupo que só teve aula de ensino tradicional
e colocar ele numa aula rápida com o experimento, ou seja, eles tiveram acesso ao experimento, e aí no final nós tivemos um resultado até significativamente maior. Eu acredito, aqui já é uma opinião minha, que essa diferença também aqui da metodologia de ensino ativo com experimento para esse primeiro grupo que fez o experimento depois, se dá pelo fato de eles terem visto a aula 2 vezes também. Aqui a repetição também ajuda, né? Eles viram uma tradicional e outra com experimento, enquanto esse daqui só viu uma com experimento. Mas aqui a gente verifica também que a introdução de experimentos no ensino realmente traz uma melhora, né? Traz uma influência boa para a parte do aluno ali, do aprendizado do aluno. Um outro estudo que eu quero trazer para vocês, esse já é uma meta-análise, não foi uma pessoa em si que fez o estudo, essa pessoa simplesmente coletou 225 outros estudos, onde esses estudos eram com pessoas, com alunos da graduação, dessa vez, com alunos da graduação e da área STEAM, né, que é a disciplina relacionada à ciência, tecnologia, matemática e tudo mais. Isso vai envolver alunos em matemática, biologia, química, física e engenharias, de modo geral. Então, foram 225 estudos, onde o compilado desses estudos traria aí uma ideia de uma análise de 29 mil alunos. E o que esse estudo traz como resultado? Ele vai falar o seguinte: se você tem um ensino tradicional, a taxa de reprovação ela é de 34%. É uma taxa aí relativamente alta, né? 1/3 da turma costuma reprovar, né? Agora, se você utilizar uma metodologia ativa, uma metodologia com experimentos, essa taxa cai para 22%. É menos que 1/4 da turma reprova. Isso é um ganho significativo. E aqui a gente está falando de um estudo, de certa forma, de uma meta-análise, com uma quantidade razoável de alunos, né? Então, ter 29 mil alunos ali na sua amostra, isso indica que esses dados eles estão cada vez mais próximos de um valor ali, vou chamar de um valor, como posso dizer, de um valor absoluto, de um valor real, tá? Sem muitas flutuações. Estão diminuindo cada vez mais a incerteza e verificando que, de fato, a metodologia ativa, ela traz, sim, benefícios no aprendizado, benefícios ali para o aluno, certo? E um último estudo que eu quero trazer, que é mais, ele finaliza mais como uma reflexão, é com relação à satisfação dos alunos. Esse estudo, eu coloco ele aqui no final, porque ele vai fazer o link para a minha opinião, né, a terceira parte, sobre tudo isso. Esse estudo ele vai falar, já é com um quantitativo bem menor de alunos, um pouco mais do que 200 alunos, onde eles vão ser levados para laboratórios, aulas, já tinham aulas do ensino tradicional, foram para uma metodologia ativa, foram para uma coisa mais prática, e depois foram questionados a respeito do que eles acharam sobre essas práticas. E, assim, não é surpresa de ninguém que aluno, o jovem, ele é curioso, certo? Muitas das vezes a gente diz que a gente ouve dos jovens que a física é difícil, é complicada, mas esses mesmos jovens, eles gostam de ver aqueles videozinhos na internet com curiosidades de física, né, de química, e ficam querendo saber mais, às vezes não presta muita atenção na aula, mas de repente interrompe o professor, eu tenho uma dúvida aqui nesse vídeo, isso aqui é verdade? Como é que funciona isso aqui? Porque aquilo ele chama a atenção. Isso deixa o aluno empolgado para retornar para a aula. Ele sai de uma aula de física e ele já sai, quando ele visualiza algo legal, algo que chame a atenção dele, ele quer retornar ali para continuar. Então a gente verifica nesse estudo que 87% dos alunos, eles ficaram mais motivados em aprender, entender o que é física. Eu já tive alunos que eu fui dar aula já no 3º ano, que eu perguntei o que significava a palavra física e eles não sabiam. Então, eles nem sabiam exatamente o que estavam estudando. Era um monte de equações perdidas. E aí, quando você para mostrar, faz uma experiência, explica, isso aqui é a natureza, isso aqui é a natureza, isso aqui é a natureza, isso vai aflorando a ideia de que, nossa, a física não é tão esse bicho de 7 cabeças, né? Então, esse estudo aqui, ele é relevante porque agora eu quero trazer a minha experiência, a experiência que eu tive em sala de aula como professor de física. Eu tenho aqui acesso a um laboratório, certo? E eu acho que esse equipamento, o Van der Graaf, ele é tipo o equipamento mais chamativo de um laboratório.
por conta dos vídeos que se fazem na internet e chama a atenção a questão de raio, a ideia de que pode ser perigoso, mas não é, e aí até explicar o que é perigoso, o que não é, o aluno fica preso, ele fica querendo saber cada vez mais, certo? E o Van der Graaf, quando você coloca ele na sala de aula, você leva ele para a sala de aula, acabou. O que você vai ter? A atenção total dos alunos. Os alunos querem, eles já viram, a maioria, quase 90%, se não às vezes 100% da turma já viu um vídeo sobre isso, sobre ele. Já viu o que ele faz, que o cabelo levanta e tudo mais. Então, quando eles verem o Van der Graaf em sala de aula, o que eles querem fazer? Eles querem participar, eles querem ficar com a mão. Aí você, mas será que é perigoso? Será que não corre risco de dar choque? Aí isso já começa a fazer o aluno pensar. Ele quer estar lá, mas ele também está com medo. Isso você retém a atenção do aluno. E aí, nessas atividades, o que eu percebo? Primeiro, que eles querem se sentir importantes, eles querem participar. Às vezes, a metodologia tradicional, ela coloca o aluno ali meio parado, meio de lado, e ele só ouvindo o professor, isso acaba sendo não desestimulante, mas um pouco entediante. Ficar parado, ouvindo. Alguns se sentem estimulados, certo? Eu era um que me sentia estimulado com a metodologia tradicional. Eu gosto de aulas na metodologia tradicional, mas dou aulas na metodologia ativa porque eu vejo que isso é um resultado melhor para os meus alunos, certo? E aí o que acontece é, eles querem se sentir importantes e quando você leva um equipamento onde eles vão participar, onde eles vão botar a mão, onde eles vão mexer, aí acabou. Você tem a atenção total dos alunos. Total. Outra coisa que eu percebo é que eles querem estímulos para além das obrigações. Então, quando você chega para uma turma e pede para eles calcular a força resultante numa situação tal, eles ficam, para quê? Para quê? E aí você cria uma simulação, cria uma situação onde você faz um plano inclinado, você leva um equipamento, leva um bloquinho, inclina o plano e coloca aqui, ó, aqui está o gatinho, isso aqui, essa cordinha aqui vai arrebentar. O gatinho vai morrer ou não? O que vai acontecer? O atrito vai parar o bloco? O que vai acontecer? E aí, quando você gera um problema, às vezes a gente tenta fazer isso de forma ali, um pouco abstrata, desenha no quadro e tudo mais, mas quando você leva um equipamento, mostra, tá aqui o bloquinho, e ele visualiza, ele bota a mão, ele olha de um lado, ele olha de outro, e aí você questiona, e aí? O gatinho vai morrer ou vai viver? Tá vivo ou morto? Então, assim, quando você leva isso para os alunos, eles recebem um estímulo a mais para ir para as contas. E esse é um ponto que eu acho muito interessante, é que os experimentos, eles não estão ali para tomar lugar dos cálculos, não, eles são complementos. Como eu comecei a minha apresentação, a ciência, ela tem o lado experimental e o lado teórico, o lado voltado para os cálculos. E elas se complementam, não dá para fazer, não dá para avançar sem o experimental e não dá para avançar sem o teórico, eles são complementares, importantíssimos. E aí, quando você joga um experimento para o aluno, ele se sente motivado a ir fazer os cálculos, a ir para a teoria, para ver qual vai ser o resultado final. E esse é um ponto, eles querem participar, mas quando você chega num show onde você tem condição de participar, mas a única função que você recebe é ver, às vezes você fica meio, tô cansado, começa a pensar em outra coisa, mas quando você dá algo para ele pensar e que as coisas só vão caminhar se ele pensar, aí ele sente a responsabilidade, ele se sente importante, né? Ele se sente na obrigação, não naquela obrigação padrão, uma obrigação a mais. Agora vamos resolver esse problema. Temos o problema, vamos resolver, certo? E aí o que eu faço? Um exemplo aqui que eu acho bem interessante. O Van der Graaf, muitas das vezes, ele é utilizado para aqueles experimentos de eletrostática, coloca a mão, levanta o cabelo. Dá para usar esse equipamento de várias maneiras, Recentemente eu tive uma ideia onde eu peguei o Van der Graaf, inclinei ele um pouco e coloquei ele perto de uma superfície ali de metal, tal, que funcionaria como o aterramento, o fio terra, certo? E aí, quando eu peguei o Van der Graaf e liguei ele e coloquei um bonequinho de um gatinho. O gatinho é o padrão da física, porque eu acho que todo experimento de risco, a gente tem que usar um gato como exemplo, né? E aí eu coloquei um bonequinho de um gatinho, e antes de ligar, eu falei, olha, vocês sabem o que isso faz? Eles já conheciam o Van der Graaf, já tinha apresentado em outras experiências. Foi no momento que eu comecei a falar sobre gaiola de Faraday, que eu propus a ele, olha, o que vai acontecer
Aí eles, não, vai bater aqui e tal, vai cair porque é de metal e vai bater no gatinho. Cada um falava uma coisa, certo? E a gente costuma ensinar a gaiola de Faraday de maneira muito rápida, fala que o campo dentro é zero, porque é um metal, e aí não tem corrente e tudo mais, mas isso é abstrato, é abstrato. Faz muito sentido quando você vai para as contas, mas é abstrato, certo? E aí quando você monta um equipamento desse e faz a experiência, vê, olha o que está acontecendo, o raio está caindo em cima e saindo embaixo sem bater no gatinho. O que aconteceu? Aí você começa a elaborar, a discutir em cima, falar, olha, os elétrons, quando estão nos metais, eles querem ficar nos metais, é um ótimo condutor, é a melhor forma de eles alcançar o chão é ficando ali nos metais. O elétron ele não está querendo um menor caminho, sim um caminho mais fácil. E nada é mais fácil para um elétron do que se mover ao longo de um metal. Então ele não vai abrir mão de sair de um metal para vir para um outro objeto, ainda ter que atravessar uma camada de ar, ele não vai abrir mão de continuar no metal. Ele vai querer vir aqui, continuar no metal, certo? E só no último caso ele salta ali para a Terra. E aí a gente explica a gaiola de Faraday e fala, olha, se você estiver dentro aqui, o raio não te atinge. Ele dá a volta, mas não te atinge. E eu montei esse experimento, fiz, claro, é aquele negócio, tem que chegar antes. Tive várias dificuldades ali por conta da inclinação, o Van der Graaf estava caindo um pouquinho, aí tive que apertar um pouquinho mais, coisas bobas, mas que é passível de resolver. Resolvi tudo em meia hora, mas é aquele negócio, resolvi, testei e gerou essas imagens. Eu tenho um vídeo que é na página, no canal, sobre dessas imagens até, tá? Sem edição, aqui não tem edição nenhuma. E aí você tem aqui uma faísca atingindo o carro e saindo por baixo, e aí entra a primeira discussão. Por que o carro é seguro? Ah, por causa dos pneus. Tem certeza? Porque o raio caiu. O raio caiu no carro e saiu embaixo. O pneu não está fazendo diferença alguma nisso aí. Certo? E aí começa a discussão. Vamos ver uma versão aberta? Aí numa versão aberta, aí eles dizem, ah, então é isso que acontece? É isso que acontece. E aí você puxa para a teoria, vai, ó, o campo elétrico dentro do condutor, ele é zero, os elétrons querem ficar longe uns dos outros, tudo mais, de maneira bem didática. E você vai puxando para a teoria e aí parte para as contas. É a maneira como a gente inicia, é como a ciência começou. A ciência, ela começa lá com Galileu, partindo da experiência para a teoria. Hoje, numa ciência mais avançada, a teoria se mostrou, muitas das vezes, antecipar a experimentação. O Maxwell, ele antecipou a ideia das ondas eletromagnéticas antes mesmo da gente entender o que era uma onda eletromagnética, que a luz era uma onda eletromagnética. Isso foi uma antecipação. Mas aí a gente está falando de pessoas que já têm um poder de abstração muito grande e são especialistas na área. Pessoas com esse tipo de poder, com essa capacidade, elas não demandam tanto de uma experimentação. Elas conseguem olhar para os cálculos e entender. Mas a massa, ou a grande parte da população, a que está sendo introduzida na ciência, ela segue o caminho tradicional. É aquele caminho de eu observo o fenômeno, aí sim eu vou propor uma explicação, uma teoria, algo do tipo, vou coletar dados, note, até agora não entrou cálculo. Depois de coletar dados, que eu vou verificar os dados ali, fazer conta e verificar se está tudo certo. Mas começa com o quê? Com a observação, o método científico. A ferramenta mais importante da ciência, ela começa com a observação. Então, como que a gente vai explicar ciência se a gente não fazer os nossos alunos observarem e eventualmente questionar? Aí ele fica engajado naquele problema, certo? E quer buscar soluções. Eu quero deixar aqui, não respostas de modo geral, eu já mostrei alguns dados da importância do ensino experimental, mas o que eu quero deixar é uma reflexão. Se a metodologia se um método científico parte da observação do fenômeno, como que a gente vai ensinar ciência sem observar o fenômeno, de maneira efetiva, de maneira que seja produtiva? E sabendo que o método científico é a ferramenta, é a base da ciência hoje. Então, assim, eu quero deixar essa pergunta. Como é que eu vou ensinar sem mostrar? Vai ficar só na abstração? Será que a abstração não pode levar a devaneios, a ilusões? Certo? Porque na abstração nós temos, por exemplo, terraplanistas. Eles ficam na abstração. Eles montam experimentos que não sabem avaliar, fazem contas que não fazem sentido e fica muito na abstração.
certo? Quero finalizar minha apresentação com uma frase de Richard Feynman, que é um teórico, é um cara experimental, ganhou o Nobel em física quântica, em eletrodinâmica quântica, desculpa, e ele era reconhecido por ser um excelente educador, vou colocar educador. Professor, ele chegou a dar aula até mesmo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e fez fortes críticas ao ensino no Rio de Janeiro, justamente na área experimental. Ele deu uma aula e aí ele fez uma pergunta dentro do âmbito experimental e os alunos não conseguiram responder. Por quê? Porque se você ficar só na teoria, você é mais estimulado a decorar do que entender o fenômeno. E ele fala, as crianças, elas nascem cientistas, elas querem experimentar, elas querem testar, elas querem fazer o papel de um cientista. E o cientista, ele passa por todo o processo, por todo o caminho ali do método científico, certo? Se a gente conduzir elas da maneira correta, a maior parte, não vou dizer tudo, não dá para... Mas a maior parte delas vão querer se engajar ainda mais na ciência, e isso vai facilitar o aprendizado delas, tá bom? Eu finalizo aqui minha apresentação, tá? Eu vou passar a palavra para o professor Marcos. Desde já eu agradeço o convite, ok? E eu vou acompanhar aqui o resto com vocês, tá bom? Professor Marcos? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Quero parabenizar o professor Jacques pela apresentação. Vou fazer aqui breves complementos também a tudo que foi dito. Primeiramente, concordo muito com essa linha de raciocínio. Toda a questão de análise experimental, juntamente com a análise de cunho teórico, e como a gente procura desenvolver isso, né, procura conectar essas duas coisas em sala de aula, é extremamente importante, porque acredito que talvez para o professor tenha sido a mesma experiência, e talvez a experiência que a maioria das pessoas que ingressa em áreas de ciências acaba passando, que é justamente essa mesma barreira que os alunos em escola também enfrentam sobre o contato que se tem com a ciência, a gente também tem esse tipo de problemática na academia. Então, nós vemos, né, essa dificuldade por conta do rigor, do aparato técnico com o qual pesquisa e ciência é na prática desenvolvido. Mas faz justamente parte do nosso trabalho enquanto meio, né, enquanto elo de conexão entre aquilo que já foi feito e aquilo que a gente quer ensinar para as pessoas, a forma como a gente vai fazer isso, né? Então, é parte do nosso trabalho ser essa ferramenta, ser esse instrumento para que a ciência possa chegar nas pessoas de uma forma facilitada, como tu mesmo comentou na apresentação. Tu tem ambos os lados, tu tem a importância teórica, tu tem a importância do cálculo, mas como isso se prova realmente no nosso dia a dia? Né, de procurar entender como a ciência vai se encaixar na prática do nosso cotidiano. Então, a gente tem um pouco dessa barreira de aproximação, e os alunos também têm, né? Então, o que nós podemos fazer quanto a isso? É tentar nos apropriar da melhor forma possível, né, utilizar da melhor forma o nosso conhecimento, e, eventualmente, até perder o receio que nós mesmos, às vezes, por conta da nossa trajetória, do nosso trabalho, às vezes a gente também enfrenta ao desenvolver ciência e apresentar ciência. Mas como tu mesmo disseste, quando o aluno tem a oportunidade de ver um determinado fenômeno, né, como tu citou do Van de Graaff, né, que tu tem aquele despertar daquela curiosidade, aquela dúvida, aquela pergunta que vai brotar, né, e eventualmente essa pergunta pode ser a mesma que nós temos quando nós pegamos um equipamento ou quando nós entramos num laboratório experimental. Então, ele é um ambiente que, óbvio, tem ali sua forma de funcionar, tu tem que ter certos cuidados com esse espaço, mas ele tem que ser um espaço que as pessoas possam se apropriar, né? A gente tem que trabalhar para diminuir a distância em que a gente realmente vai perceber a ciência como uma ferramenta do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Ver, por exemplo, pequenas demonstrações de fenômenos elétricos e entender como a nossa sociedade funciona à base de eletricidade, como ela é gerada, como ela é produzida, como ela é transportada, os próprios equipamentos que nós temos em casa, né? E toda sorte de fenômeno, não só para física, né, que coincidentemente também é a minha área, mas todo o processo químico, todo o processo de fenômeno biológico, as coisas que acontecem no corpo da gente,
né, e a forma como a gente vai mostrar isso. Então, é nosso papel, enquanto professores, fazer essa conexão com os alunos. E eu, particularmente, esse último exemplo que tu deu do Bandegraph, eu achei maravilhoso, achei uma ótima forma de fazer uma demonstração simples, ter um alcance, trabalhar com as dúvidas do aluno, fazer eles se apropriarem dessas mesmas dúvidas e quererem ter a sede de buscar e trabalhar em cima dessas questões, para entender o que realmente ocorre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu achei incrível, parabéns, inclusive, pela demonstração, né, pelo experimento. E acho que é isso, de minha parte, né, que eu queria só fazer esses pequenos complementos.